Jesus se posiciona dizendo: eu sou a revelação de Deus aos homens. Eu sou não apenas a solução que Deus tinha para a humanidade, mas eu sou a forma como Deus espera que vocês também vivam. Aliás, o próprio Jesus, ele diz em João 5,39, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Na teologia nós chamamos isso de convergência bíblica. Tudo na Escritura aponta para a pessoa de Jesus. Não importa se estamos falando, da lei ou da tipologia da lei no seu aspecto profético, projetando a vinda de Cristo, dos anúncios proféticos envolvendo a vinda do Senhor, seja a primeira ou a segunda, tudo na Bíblia converge na pessoa de Jesus. Não há como conhecer a Deus sem entender a revelação de Cristo. Mas mesmo isso, Jesus passa pelo crivo das Escrituras. Porque quando você examina a Escritura, você encontra o testemunho a meu respeito. Quando os apóstolos pregavam a respeito de Jesus, usavam as mesmas Escrituras para sustentar na vinda de Cristo o cumprimento de todas as promessas. Ou seja, não importa se no Velho Testamento houve aparições místicas de Deus para alguns, revelações por meio dos profetas, a partir do momento que Cristo vem, nós temos uma revelação plena, completa, e mesmo essa, o próprio Jesus submete ao crivo das Escrituras. Ou seja, o tempo todo nós temos um padrão para conhecer a Deus ou para filtrar experiências que remetam a um conhecimento maior de Deus, que são as Escrituras. Mas, pastor Luciano, como fica a questão do testemunho de Deus na criação? Afinal de contas, o salmista diz lá no Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é parte da doutrina bíblica, de que Deus se revela por meio das coisas criadas, da sua criação. Mas alguns levam isso a um nível de aplicação diferente do que só reconhecer que é bíblico, que Deus se revela por meio da criação. Alguns quase falam de um encontro com Deus, contemplando a natureza. E passar a linha e ir para um outro extremo acaba sendo muito fácil. Mas já que mexi no assunto, vamos tentar, se não esgotá-lo, pelo menos esclarecê-lo. Em Romanos, no capítulo 1, do versículo 19 a 23, Paulo diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Aqui Paulo está falando de como o ser humano migra para a idolatria, rejeitando um conhecimento de Deus disponível a todos os homens. Algumas coisas importantes aqui. Em primeiro lugar, destacar que Deus tem disponibilizado testemunho acerca de si e do conhecimento de si a todos os homens. Diferente do que alguns pregam, eu não creio que Deus está tentando atrair apenas alguns poucos escolhidos. Ele ama e oferece salvação a todos de forma indistinta e indiscriminada. No entanto, o homem decide abraçar e utilizar ou não a provocação divina em relação a despertá-lo à busca e ao conhecimento de Deus ou não. E alguns textos que nos fazem entender claramente o como Deus fez uso dessas coisas. Por exemplo, quando Paulo estava pregando o evangelho em Listra, aliás, quase sempre no meio daqueles que não eram judeus, não tinham a cultura de conhecimento das Escrituras, o Antigo Testamento, eles começavam pelo reconhecimento de Deus como Criador de todas as coisas. Paulo e Barnabé operaram o milagre, curaram um paralítico em nome de Jesus. Todo mundo que viu a cena, o milagre, fica impressionado. E com o legado que tinham da cultura greco-romana, eles imaginam uma divindade ou duas divindades na frente deles. A Bíblia diz que tentaram fazer sacrifício, ou seja, cultuar Paulo e Barnabé. E eles se esforçaram para impedir isso. Nesse discurso, Atos 14, 15 a 17, Paulo diz: senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há.
Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. O que é que Paulo está dizendo? O Criador permitiu que por um tempo as pessoas andassem nos seus próprios caminhos, mas nunca deixou de, como Criador, usar o que fez, tentando testemunhar a sua bondade e comunicar uma mensagem. Na verdade, Jesus falou a respeito disso no Sermão do Monte. Ele diz que Deus faz sair o sol e cair a chuva sobre justos e injustos. Há algumas coisas que Deus disponibiliza não só para os seus escolhidos, como sugerem alguns, mas para todos. Aliás, Wesley falava a respeito dessa capacidade de Deus atrair o homem para si, chamando isso de graça preveniente. Ele dizia, Deus oferece uma graça àqueles que ainda não entraram na graça da salvação. Deus sempre está provocando uma revelação de si. Agora, que isso não seja confundido com uma definição de conhecimento de Deus. A gente vê pessoas irem ao extremo, Deus está na natureza. É só ficar de olho nas plantas e nos passarinhos. Não, por meio disso ele tenta despertar o homem. Eu particularmente tenho um amigo pessoal querido, pastor Luiz Gomes, lá do Canadá, que foi um dos primeiros da família dele, se não o primeiro a se converter. Eu lembro que um dia perguntei, amigo, como é que foi sua conversão? Ele falou, cara, eu era criança, eu devia ter uns 9, 10 anos de idade. Eu falei, como foi? Você estava num culto? Ele falou, não, eu estava admirando o céu, as estrelas, a grandeza do universo, pensando se isso é tão extraordinariamente grande e quem criou isso tudo. E de repente, porque acabou sendo conduzido a pensar no Criador, despertou no coração dele um desejo de conhecer o Criador. Ele diz, a primeira vez que o testemunho de Deus chegou ao meu coração foi através das estrelas. Algo despertou em mim o desejo de conhecê-lo e eu comecei a procurá-lo e acabei numa igreja onde ouvi a pregação do Evangelho. Então Deus pode usar isso? Sim, só não vamos limitar o conhecimento de Deus a isso. Isso é apenas uma provocação, envolve o início do processo. Aliás, em Atos 17, quando o apóstolo Paulo está pregando em Atenas, o palco da filosofia dos seus dias, ele começa no versículo 24 e 25, apresentando Deus como o Criador de todas as coisas. Depois, quando chega nos versos 26 e 27, ele diz que o Criador de um só homem, uma clara referência a Adão, fez todas as raças e tribos dos homens, e o texto é claro, para que o buscassem. Esse para que é o indicativo de propósito. Qual a razão de Deus ter criado o homem? Para que o homem o buscasse. E o texto continua e diz assim, ainda que tateando, quem é que procura alguma coisa tateando? Quem está desprovido ou limitado de visão. Logo, Paulo está se referindo ao homem que espiritualmente falando está cego, incapaz de encontrar Deus com os seus recursos. Mas ainda que limitado, Paulo diz, contudo, Deus não está longe de cada um de nós. Quando o homem desperta e começa essa busca ainda que limitada, é como se Deus estivesse gritando, eu estou facinho de ser encontrado, eu quero me revelar a você. Então, isso me mostra um Deus que de fato está esperando algum tipo de movimento, até daquele que espiritualmente está cego. Mas ele diz, quando você entender minha provocação e se mover, eu trago mais para você. Né? Então há uma interação, e esse não é o assunto de hoje, mas que nos leva a essa descoberta. No entanto, para todas essas pessoas, mesmo com esses argumentos, o que o apóstolo, ou todos os apóstolos fizeram, era levá-los ao entendimento da importância de uma vida de relacionamento com a palavra de Deus, de entender, compreender, viver, praticar, porque tudo está ligado às Escrituras. Então, o resultado final, ainda que Deus provoque o conhecimento de si por meio da natureza, que o homem possa ter um encontro pessoal e até místico com o Senhor, é que o desenvolvimento desse conhecimento está relacionado às Escrituras. Se você sentiu as bênçãos de Deus com esse vídeo, por favor não se esqueça de deixar um gostei aqui, de se inscrever nesse canal e compartilhar com seus amigos para que possamos levar a palavra de Deus para mais pessoas.